Oi, gente! Esse vídeo é para você que está ficando em casa, a trabalho ou à toa, com mais gente ou sozinho, com crianças ou com cachorros, enfim. É para você que está precisando de algumas dicas, algumas ideias sobre o que fazer, como se organizar e como continuar com saúde e saúde mental nessa situação. Vamos lá? Bem, gente, quando alguém precisa ficar em casa numa situação atípica, né, e muitas vezes sem aviso prévio, a primeira questão que é importante colocar é que isso não gere uma ansiedade, um estresse, uma tristeza e um isolamento profundos a ponto de prejudicar essa pessoa. Então, um pouco de medo, um pouco de ansiedade, um pouco de estresse é até natural, visto que pode haver algumas preocupações sobre como será quando puder sair de casa, né? Como será que vai continuar a relação com as pessoas, né, que convive, que conhece, familiares, amigos, enfim. E também, né, a gente imagina preocupações não só de ordem social, mas também de ordem econômica, né, de trabalho. Tudo isso, né, a gente acaba tendo, é inevitável e até faz bem no sentido de nos cuidarmos e também de fazermos planejamentos e projeções. Então, uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes é que a gente tem que ter o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. Então, considerando situações que são inevitáveis, né, a gente precisa ter algumas estratégias para lidar com o que é evitável. O planejamento, né, e projeções, né, que podem não ser muito seguras, né, se a pessoa não sabe exatamente o que vai vir a acontecer, mas é importante que haja um raciocínio, converse com alguém a respeito do que pode ser feito, outras coisas que podem substituir a rotina anterior a esse período de isolamento, confinamento. É importante também considerar que a rotina, né, ela é muito saudável nesse tipo de situação. Então, estar em casa num horário que você estaria fora é uma quebra da rotina. O que pode ser feito é uma transposição da rotina habitual para essa nova rotina. Então, manter um horário para se levantar da cama, né, para acordar, se higienizar e começar suas atividades é muito importante. Para aquelas pessoas que fazem home office, né, é importante que antes de iniciar seu trabalho, né, se é uma pessoa que costuma tomar um banho antes, se alimentar, né, fazer um café da manhã, então é necessário que acorde com antecedência para dar tempo de fazer tudo isso e iniciar suas atividades. E o tempo de atividade de home office, lógico que varia aí de acordo com o trabalho e as exigências de trabalho de cada um, mas é bom, né, que isso seja organizado de forma bastante consciente, para que você dê conta do trabalho, para que você continue ocupado dentro de uma rotina que você tinha antes e também para que você planeje momentos de intervalo para dar conta de outras coisas que acontecem junto com esse home office, com esse trabalho em casa, né? Dentro de uma situação diferenciada. Por exemplo, né? É muito comum que as pessoas no seu dia a dia de trabalho, quando não estão em casa, parem para tomar um café, né? Conversem com algum colega de trabalho, saiam para almoçar, né? Enfim, então a gente tem alguns momentos que são até considerados saudáveis, né? De pequenos intervalos ao longo do período de trabalho.
Nesses momentos, né, estando em casa, né, como que você substituiria? Você pode conversar com algum colega de trabalho, né, virtualmente, remotamente, que pode estar conectado e inclusive trabalhando junto com você em algum projeto. Você pode dar atenção para alguém que está em casa, também fazendo home office ou não, né? E você pode também parar para tomar o seu intervalo, se você para tomar um café, se você para fazer alguma leitura fora do tema do seu trabalho, também, né? Uma leitura rápida, a gente tem algumas leituras de 5 minutos, por exemplo, isso também pode ser feito. Para quem, não está sozinho, né? É interessante que o tempo seja bem dividido e organizado, né? Logo de início, para que as pessoas, né, que estão juntas em casa saibam como se organizar para não atrapalhar um ou outro, para que possam ser produtivos dentro do possível e também para que as relações continuem saudáveis. Então, se você mora com a sua família, com pai, mãe, esposo, namorada, enfim, né, uma pessoa que compartilha a casa com você, essa rotina, e esse acordo pré-determinado, ele vai ser muito saudável. Para quem tem crianças, né? Esse tempo de organização de como vai ser o dia é muito, muito relevante para as crianças. Então é importante que logo no início do dia, né, quando a criança se levantar, né, acordar, é importante que seja dada uma atenção para que ela não fique ansiosa aguardando um tempo em que vai ter atenção para ela. Então, ela vai receber uma atenção, ela deve saber que ali é um momento que vai ter uma pausa, porque, né, a pessoa vai precisar continuar suas atividades. E é importante que ela, criança ou adolescentes também, né, e outras pessoas da casa, sejam inseridos em atividades que sejam relevantes para a casa. Assim como no escritório, né, tem uma organização de atividades dividida entre as pessoas, é importante que na casa também isso seja estabelecido. As crianças, desde muito novas, elas devem ser incentivadas, estimuladas a participar de organização da casa, limpeza da casa, lógico que sempre, né, num nível adequado para a faixa etária, né, e para o desenvolvimento dela naquele momento. Então, as crianças e os adolescentes devem participar dessas atividades para manter a casa organizada e adequada para o convívio saudável de todos e devem também organizar o seu próprio ambiente, e isso deve ser estimulado. Crianças menores, elas exigem um maior tempo de atenção, cuidado e monitoria, então é importante que os adultos façam pequenos intervalos para observar o que a criança está fazendo, né, para lhe dar atenção também, isso é muito importante. E eu considero que contar só com televisão, celular, tablet, smartphone não é saudável, né? Então, a gente tem uma recomendação de que até os 10 anos de idade, mais ou menos, ou crianças com aproximadamente 10 anos de idade deveriam ficar no máximo 2 horas, né, nesses aparelhos. E dos 11 aos 17, 3 horas e meia, né, seria algo mais tolerável. Contudo, a gente sabe que não é a realidade de muitos, mas é importante você ter ciência disso, do que é recomendado. Como fazer as crianças, os jovens, principalmente os adolescentes, né, se engajar em outras atividades, estimulando eles, dando alternativas, né, organizando o que há em casa, ajudando nessa organização prévia da rotina. Isso auxilia muito. E é importante também que tudo seja conversado às claras. Então, por que estão nessa condição, né? Qual a necessidade disso? E sempre lembrando, né, e isso vale para todos, que assim como essa situação se iniciou, ela deve ter um término, né? Ela vai se encerrar em algum momento. E as pessoas têm que estar
disponíveis, pacientes, preparadas para passar por isso até esse término chegar. Então, a colaboração, a cooperação entre todos é extremamente relevante para que todos fiquem bem. E isso tudo somado, né, pode gerar um certo grau de ansiedade, né, e aquelas pessoas que já têm uma predisposição, um histórico de doenças mentais ou de dificuldades sociais, né, podem apresentar essas características um pouco mais exacerbadas durante esse período. Para aqueles que já fazem um acompanhamento, é importante dar continuidade ao seu tratamento de alguma forma. Para aquelas pessoas que moram sozinha, né, é importante que utilizem os meios de comunicação disponíveis, telefone ou por alguma outra forma de internet, né, ligações, ligações por vídeo, para manter contato com os outros, né? Então, por exemplo, pessoas com mais de 60 anos, né, têm uma tendência maior a se sentir sozinhas nesse tipo de situação, assim como no dia a dia, né? É importante, isso, né, uma tendência. Algumas são muito bem assessoradas, têm um suporte social, um apoio social muito bom, né? São pessoas com habilidades sociais também bem desenvolvidas para garantir isso. Mas muitas não têm isso. É importante dar uma atenção para essa população também, né? Garantir que eles não se sintam completamente sozinhos, né? Possam ser orientados, possam desabafar, falar sobre o que estão sentindo, pensando, né? A gente pode não concordar muitas vezes com algumas ideias do outro, né, em situações difíceis, mas a gente precisa entender, né, ter uma empatia em relação ao ponto de vista do outro, para saber como a gente pode acolher e responder às necessidades, né, dessa pessoa. E falar sobre é uma coisa que é importante para as crianças também, né? A gente tem que ouvi-las, entender como está sendo esse processo para elas e para nós, adultos, de uma forma geral, também é muito relevante, né? Então a gente tem que saber dar esse ouvido, né? Fazer esse acolhimento, dar essa atenção para todos de uma forma geral. Para que, né, algumas dicas então e orientações como psicóloga que eu posso dar, né, num nível mais geral, vamos dizer assim, né, além da rotina, se engajar em atividades que, né, você pensa, sonha quando você não tem a oportunidade de estar nesse tipo de situação, de ficar em casa, né, se você está com saúde para ficar, né, se locomovendo pela casa, né? Então é importante que você possa colocar em prática coisas que você precisa fazer. Todo mundo sempre tem alguma coisa que é necessário fazer, colocar em ordem em casa, né? Então, algumas sugestões, né? Organizar suas roupas, né? Então, já fazer a separação do que você não tem utilizado para fazer doações para outras pessoas. Você pode organizar seus livros, escolher alguns, selecionar para fazer uma leitura. Você pode também, né, buscar músicas que gosta, ouvir. Então, né, em algumas situações a gente tem visto, né, até pelas redes sociais, alguns artistas, alguns profissionais, algumas pessoas disponibilizando sua arte de forma gratuita, né, de forma com acesso disponibilizado livre a todos. Então, a gente pode fazer uso disso. Uma coisa muito importante, a saúde física e mental, elas são totalmente atreladas. Então, é importante que, enquanto um organismo, né, em funcionamento, você mantenha seu corpo em atividade. Claro que, né, sempre há uma idealização de ao ar livre, praticarmos esportes, né, fazermos atividades físicas mais interessantes. Mas dentro de um espaço de casa, né, até existem alguns vídeos, algumas dicas para mães de crianças pequenas, né, que não podem ficar se ausentando muito, ou pessoas que cuidam de idosos ou de alguém com deficiência, né? Então,
Tem aí algumas dicas que já existem de exercícios físicos que podem ser feitos dentro de casa. E é importante num período que você esteja passando, né, prolongado dentro de casa, que você se organize para tirar um tempo para realmente se movimentar seu corpo. Isso é extremamente relevante porque você consegue, né, junto com uma alimentação adequada, né, desejada para o seu biotipo, para as suas necessidades diárias, fazer com que o seu organismo se fortaleça, né, e fique mais, com uma maior imunidade ao adoecimento, né, então evitar dessa forma adoecimento. E isso também aumenta a probabilidade para o seu bem-estar, não sentir tanta ansiedade, não sentir alguns sintomas de depressão, diminui a probabilidade. Em momentos assim, é comum que as pessoas façam compras grandes, né, e tenham muitos alimentos fáceis disponíveis em casa. É importante ter consciência de como você está consumindo isso num curto espaço de tempo, né? Então, algumas coisas que você pode fazer para monitorar sua rotina e seu comportamento é a anotação, fazer uma lista, né? Fazer um registro por escrito. Isso ajuda muito, né? Então aí você começa a perceber que você está um pouco fora do que seria esperado, né? Para o seu biotipo, para as suas necessidades diárias. Você deve garantir então, né, uma alimentação saudável e a prática de algum exercício, né? Pode ser dança, que é muito gostoso. Se você não gosta de dança, pode ser flexão, alguma coisa que mantenha o seu corpo saudável para nessa conexão com o que as pessoas chamam de mente, né? O seu estado emocional, o seu estado psicológico. Tenha aí um resultado bom, né? Que você fique saudável. E você, né, junto com as outras pessoas que estão com você, junto com os seus animais de estimação, enfim, né, podem ter essa rotina controlada, né, mostrar o afeto e o acolhimento a todos. E além das atividades que já foram citadas, também uma oportunidade de conversar sobre o que vocês gostariam, né, de fazer num futuro quando a situação tiver terminado. Então, além de fazer um planejamento, né, que possa ser necessário repensar o estilo de vida e a rotina, né, de todos, idealizar também, quando, né, passar, quando você puder sair, né, o que você gostaria de fazer, né, quais seriam os planos em conjunto. Então, isso também é uma possibilidade. Ainda falando, né, sobre as crianças que requerem uma maior atenção, é legal programar algumas atividades, reunir alguns brinquedos, tanto para que haja momentos que você brinque junto com ela, quanto para que ela consiga brincar sozinha, né? Mas sempre você deve manter a monitoria. Então, você tá ali trabalhando, verifica se está tudo bem, continua trabalhando. E é importante, né? A criança, ao longo do tempo, ela vai ganhando cada vez mais autonomia para brincar sozinha. Isso deve ser estimulado desde a primeira infância, né? Nos primeiros anos da criança. E isso é feito como? Os pais vão observando, né? Os cuidadores, que a criança não precisa de tanta atenção naquele momento, né? Então ela já está engajada numa brincadeira, né? E aí você deixa, né? Só observa. Então, assim você vai percebendo e vai cada vez aumentando mais o tempo que essa criança permanece sozinha nessa atividade lúdica ou de desenho, de pintura, enfim. E com o tempo você vai aumentando isso. Num primeiro momento, estando todos em casa, pode ser que você precise parar com mais frequência, né? Para dar essa atenção, verificar se está tudo bem e sinalizar que tá sendo legal, a criança, né, de forma independente brincar, se ocupar, tá engajada em alguma atividade. Com o passar dos dias, você deve ir aumentando, né, distanciando o tempo entre uma verificação e outra e uma verbalização e outra, né? Você tem que dizer que você tá vendo, que você tá vendo, né, que você
tá aprovando, a criança precisa desse feedback com uma certa frequência, tá? Pra gente finalizar, eu queria dizer que as pessoas não precisam se sentir mal por estarem sentindo, né, com a experiência de mal-estar num momento assim. Então, a ansiedade, alguns sintomas de tristeza podem, né, acompanhar um momento assim. Por isso é importante você buscar sempre informações que são de uma fonte confiável e que sirvam para você. E nunca ficar procurando em excesso informações a respeito daquilo que pode estar te fazendo mal, né? Então, busque só o necessário e tente driblar com essa rotina organizada, exercícios, alimentação, planejamento de atividades, né, diárias, planejamento de atividades futuras e possibilidades futuras. E saiba que você não está só na forma como você se sente. É natural e é esperado que em mudanças dessa forma, né, como ter que ficar em casa, gerem, né, um desconforto nas pessoas. E então não se sinta mal por isso. Mas se você perceber que está sendo insuportável, que está sendo difícil, que você está irritadiço, não está conseguindo ter relacionamentos, comunicação com as pessoas que você costuma ter, né, de uma maneira agradável, amigável, né, e aí é importante que você procure uma ajuda profissional, tá? Se você é uma pessoa que gosta de ficar em casa, gosta de ficar sozinho, né, e tem ali uma companhia, né, é muito provável que você esteja até se sentindo bem numa situação dessa, mas é importante também você monitorar, né, o seu estado emocional nesse tipo de situação. E no retorno, né, a uma atividade tradicional de sair de casa quando isso acontecer, né? Porque você pode ser uma pessoa que tem uma tendência a se esquivar de algumas situações desagradáveis que acontecem no dia a dia, né? Quando a gente sai para o mundo. Então é importante essa monitoria. De qualquer forma, né? Em todos os casos, precisando, procure um apoio. Eu faço atendimentos, né, online, terapia online. A psicologia, ela tem essa possibilidade de estar dando apoio às pessoas de forma remota, e a gente tem inclusive um cadastro que é próprio para isso, que eu já estava fazendo esse trabalho há um tempo, já trabalhei com modalidade de ensino à distância também, então já é um ambiente mais familiar para mim. Algumas pessoas podem ficar um pouco ainda desconfiadas sobre isso, mas os estudos têm mostrado que é eficaz, né? Tem uma eficácia muito boa, né? Se a gente comparar com um atendimento presencial. E não deixe passar o momento de buscar um apoio quando você precisa, porque se isso se agrava, ou se você fica num estado de negação das suas próprias necessidades, você pode acabar, né, numa bola de neve, que isso vai se acumulando, e aí, né, um retorno, né, para uma situação mais saudável pode ser mais difícil e demorar mais, né, ser mais prolongada. Então, do mesmo jeito que os comportamentos são construídos, né, depois para você desfazer hábitos acaba sendo um pouco mais difícil, né? Então, cuidem-se da maneira que vocês puderem, cuide-se da maneira que você puder, e precisando de apoio, não hesite em buscá-lo. Fiquem bem. Um abraço a todos.